Shalom, meus queridos amigos! Venham, aproximem-se, puxem suas cadeiras para perto, pois hoje temos uma jornada profunda pela frente. Na semana passada, na Parashá Tizav, nossos corações bateram no ritmo de uma espera sagrada. Acompanhamos Moshe instruindo a Aaron e seus filhos durante 7 dias inteiros de preparação. 7 dias em que eles não arredaram o pé do Mishkan, o tabernáculo, mergulhando nos detalhes do serviço divino e purificando suas almas. Foram dias de uma expectativa linda, representando o ciclo perfeito e completo da natureza. Mas hoje, a nossa história dá um passo além. Entramos na Parashá chamada Shimini, que significa oitavo. Ela recebe esse nome logo em sua primeira frase. E aconteceu no 8º dia. O número 7 é a natureza, os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris. Mas o 8? O 8 é o milagre. É o momento em que o infinito rompe os céus e toca nossa realidade. O 8 está acima da natureza. É por isso que o Brit Milá e a festa de Chanukah acontecem no 8º dia. E é nesse 8º dia que a presença de Deus, a Shekinah, finalmente descerá para morar entre nós. Aquele amanhecer no acampamento de Israel foi diferente de todos os outros. Milhões de olhos brilhavam de esperança. Aaron vestia suas roupas gloriosas, mas dentro de si, seu coração tremia. Quando olhou para o altar, ele hesitou, lembrando-se de seus erros do passado e sentindo-se indigno de estar ali. Foi então que Moshe, com a ternura de um irmão amoroso, colocou a mão em seu ombro e disse: "Por que você teme? Aproxime-se, meu irmão. Foi exatamente para isso que você foi escolhido." Aaron engole o medo, enche o coração de humildade e obedece. E então o milagre do 8º dia se revela. Um fogo celestial desce diretamente dos céus à vista de toda a nação, consumindo as oferendas. O povo não consegue ficar de pé, caem de joelhos, cantando e chorando de alegria. Deus estava ali. O Criador fez do acampamento deles a sua casa. Mas, meus queridos amigos, a vida é cheia de mistérios que a nossa pequena mente não consegue abarcar. No exato momento em que a alegria alcançava o topo dos céus, uma tragédia inimaginável acontece. 2 dos filhos de Aaron, Nadav e Avihu, homens justos e santos, sentiram uma chama de amor e desejo espiritual tão avassaladora por Hashem que pegaram seus incensários e entraram no santuário para oferecer um fogo estranho, um incenso que Deus não lhes havia pedido. A alma deles voou tão alto que simplesmente se recusou a voltar. Um fogo divino recolheu suas almas e eles morreram de puro êxtase espiritual. Imaginem o choque e o silêncio cortante que tomou o lugar dos cânticos. E imaginem o coração de Aaron vendo seus 2 amados filhos sem vida no dia do coroamento de sua missão. O que um pai faz nessa hora? A Torá registra a reação de Aaron em 2 palavras: Vaidom Aaron, e Aaron silenciou. Não foi um silêncio de raiva ou revolta, mas de entrega absoluta. Uma fé tão gigantesca que ele aceitou que a vontade dos céus estava acima da sua compreensão. Moshe consola o irmão e o serviço sagrado continua. Logo, Deus alerta que os sacerdotes não devem beber vinho antes de entrar no santuário, pois a mente precisa estar alerta para saber separar entre o santo e o profano, a luz e a escuridão. Depois de uma história tão intensa de chamas descendo do céu e almas subindo ao Criador, você esperaria que a Parashá continuasse falando sobre anjos ou segredos celestiais, certo? Mas não, a Torá faz uma curva que surpreende a todos e começa a falar do nosso cardápio, as leis da Kasherut. Hashem dita que para comermos a carne de um mamífero, ele precisa ter o casco fendido e ser ruminante, como a ovelha. Dos seres das águas, só podemos comer os que têm barbatanas e escamas. Quanto às aves, a Torá proíbe as aves de rapina, violentas e predadoras. Mas por que falar de comida logo após a morte de Nadav e Avihu? Meus amigos, aqui aprendemos uma lição importante. A jornada da nossa alma tem 2 movimentos: o Hatzou, a vontade de correr para cima, para Deus, e o Shov,
a obrigação de voltar e viver aqui embaixo. O erro de Nadav e Avihu foi ter apenas o Hatzol. O amor deles queimou tão forte que quiseram abandonar o corpo físico e ficar só no céu. Mas Hashem, ao nos dar as leis da Kasherut logo em seguida, está nos dizendo: meus filhos amados, eu não criei o mundo material para que vocês fujam dele. Eu criei a terra para que vocês tragam o céu para cá. A santidade não está apenas em rezar o dia inteiro no topo de uma montanha. A maior santidade acontece na sua cozinha. Veja como cada detalhe da comida nos ensina a viver. O animal que rumina nos lembra que não devemos engolir a vida impulsivamente. Precisamos refletir e mastigar bem nossas palavras e atitudes. O casco dividido nos ensina que devemos ter os pés firmes no chão real, mas sabendo separar o certo do errado a cada passo. As barbatanas e escamas são a nossa bússola e armadura, nos dando direção e nos protegendo da correnteza e das más influências do mundo. Não comer aves de rapina nos lembra de jamais absorver a crueldade. Devemos ser pacíficos e bondosos. E talvez esse seja o segredo do 8º dia. O milagre não é escapar da nossa realidade humana, mas sim convidar Deus para participar de todos os pequenos detalhes da nossa vida comum. É ter a coragem de Aarão para seguir em frente mesmo quando não entendemos os caminhos divinos. E assim aprendemos que não precisamos buscar fogos estranhos ou emoções desenfreadas para nos conectarmos com Hashem. O milagre do infinito está na beleza simples de abençoar o pão de cada dia, no cuidado com o que comemos e na bondade silenciosa com o próximo. Transformando cada ato cotidiano em algo sagrado, nós acendemos a chama mais linda que existe aos olhos do Criador. Lembram que na Parashá Shmini aprendemos coisas impressionantes que aconteceram no Mishkan, o tabernáculo? A Torá nos conta que no 8º dia, um fogo milagroso desceu direto do céu. Nossos sábios ensinam que o número 8 representa exatamente isso, o milagre, aquele momento especial em que a luz maravilhosa de Deus desce e toca a nossa vida aqui na Terra. E a lição mais linda dessa paraxá, que nos ensina até sobre os alimentos que podemos comer, é que a nossa missão não é tentar voar para o céu como os anjos, mas sim trazer essa luz do céu para as coisas simples do nosso dia a dia. E sabe, até as crianças podem fazer esse milagre acontecer. Para vocês entenderem bem como isso funciona nos dias de hoje, vou contar a história de um menino chamado Yossi. Yossi tinha 9 anos e um coração muito puro. Ele adorava estudar a Torá e um dia tomou uma decisão muito séria. O mundo aqui embaixo é muito barulhento, tem lição de casa, quarto para arrumar. Eu quero ser um homem santo. Vou ficar no meu quarto de olhos fechados, pensando apenas nas coisas do céu. Era sexta-feira à tarde e a casa estava a todo vapor na preparação para o Shabat. Da cozinha, sua mãe chamou: Yossi, meu amor, venha me ajudar a descascar as cenouras e brinque um pouquinho com sua irmãzinha. Mas Yossi, sentado no chão do quarto, respondeu: Não posso, mãe. Eu decidi que não vou mais me preocupar com panelas, cenouras ou brinquedos. Quero ficar focado apenas nas coisas do céu. O quarto ficou em silêncio. Alguns minutos depois, a porta se abriu devagarinho. Era o pai de Yossi. Ele entrou sorrindo, segurando uma bacia com cenouras e um descascador. Sabe, Yossi, começou o pai com a voz bem mansa. Na paraxá desta semana, Deus nos ensina algo muito profundo sobre os animais que podemos comer. Ele diz que só podemos comer o animal que rumina e que tem o casco fendido, ou seja, dividido. Você sabe o que isso nos ensina? Yossi abriu um olho só, curioso. O animal que rumina nos ensina que devemos sempre pensar bem e mastigar nossas atitudes antes de agir. E o casco dividido nos ensina que devemos ter os nossos pés muito firmes no chão, no mundo real. Hashem não quer que você fuja para as nuvens, meu filho. O verdadeiro milagre do 8º dia é convidar Deus para entrar na nossa casa.
A maior santidade não acontece quando você se tranca no quarto. Ela acontece quando você tem os pés no chão e usa o seu coração para ajudar sua mãe a descascar essas cenouras. Os olhos de Yossi brilharam. Ele percebeu que tentar fugir da vida real era deixar a sua missão pela metade. Ele deu um abraço apertado no pai, pegou a bacia e foi correndo para a cozinha. Enquanto descascava os legumes e fazia sua irmãzinha rir, Yossi sentiu que a cozinha da sua casa era o lugar mais especial do mundo. Ele estava fazendo a luz do céu brilhar ali mesmo. E assim aprendemos, meus queridos amigos, que o verdadeiro milagre mora nas nossas pequenas escolhas diárias, no cuidado com o outro, na palavra bondosa e na alegria de ajudar em casa. Transformando cada ato corriqueiro em amor, nós alegramos o coração do Criador. E antes de me despedir, se essa história tocou o seu coração e trouxe um pouquinho de luz para a sua semana, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, estaremos sempre juntos, espalhando a sabedoria e a doçura da nossa Torá. Um maravilhoso e doce Shabbat Shalom para todos vocês!